Essa aula, ao mesmo tempo que é uma aula muito importante, é uma das aulas mais negligenciadas dentre os alunos. Isso porque os alunos querem entender logo sobre a primeira lei de Mendel, a segunda lei de Mendel, mas quando chega lá na frente percebe que falta base. E essa base que te falta, que eu vou entregar na aula de hoje, é justamente a base que faz com que você erre questão da primeira ou da segunda lei de Mendel. Portanto, eu te peço calma para você entender os conceitos mais utilizados dentro da genética e de fato você entender mais para frente a primeira e a segunda lei de Mendel. Fala, meu querido. Fala, minha querida, prazer, meu nome é Luiz. Para você que não me conhece, eu sou professor de biologia. Turma, na aula de hoje, eu te peço calma, vai ser uma aula relativamente curta, mas que você vai entender de fato os conceitos mais utilizados dentro da genética e vai te dar base para você entender o assunto mais para frente, fechou? Então, sem mais enrolação, já pega caderno e caneta que eu quero todo mundo anotando os conceitos mais utilizados e o slide já está na tela. Pessoal, quando a gente estuda genética, a gente divide a genética basicamente em dois tipos: a genética molecular e a genética mendeliana. Quando a gente fala de genética molecular, nada mais é do que aquela genética que você aprende sobre como é formado um gene, como é formado o DNA. Isso é a genética molecular. Dentro da genética molecular, você estuda, por exemplo, a replicação, a transcrição, a tradução, o câncer, as mutações gênicas, tudo isso na genética molecular. Agora, na genética mendeliana, a gente vai estudar as manifestações. Por exemplo, olha só, o que é a genética? É a parte da biologia que estuda os genes, e aqui é a genética molecular, e vocês devem lembrar que gene nada mais é do que um trecho do DNA que vai ser transformado mais na frente em uma proteína, tá? E além disso, a sua manifestação e hereditariedade. Manifestação é aquilo que você enxerga. Por exemplo, eu pareço com minha mãe, com meu pai. Isso é manifestação. E hereditariedade é quando a informação é passada de pai para filho. Por exemplo, por que uma característica, um indivíduo que tem um olho azul, por exemplo, tem um filho, esse filho não tem o olho azul, mas esse filho, quando tem um outro filho, ele tem agora um olho azul. Veja, isso é hereditariedade, uma característica que é passada de pai para filho. Quem se preocupa em estudar isso é a genética mendeliana, que é dividida em primeira e segunda lei de Mendel. Entendeu a genética, então? Genética molecular e genética mendeliana. Aqui nós vamos aprender os conceitos da genética mendeliana. Mas antes eu quero que você entenda o seguinte: quando um novo indivíduo ele é formado, ele recebe DNA do pai e recebe DNA da mãe. Esse DNA, pessoal, ele é muito longo. Por exemplo, uma molécula de DNA, ela tem aproximadamente 2 metros de comprimento. Pera aí, como é que 2 metros vai caber dentro de uma célula que é minúscula, só dá para ver no microscópio? E aí que está o X da questão. Concorda comigo que eu tenho que espremer, que eu tenho que amarrar, que eu tenho que enrolar esse DNA até ele ficar compactado? Sim ou não? Sim. Quando o DNA está compactado, enrolado, a gente chama esse DNA não mais de DNA, mas sim de cromossomo. E agora vamos entender uma outra coisa. Veja só, nós recebemos, portanto, DNA, ou seja, cromossomo da mãe e cromossomo do pai. Quantos cromossomos a gente tem no total? Nós temos 23 pares, porque 23 veio do pai e 23 veio da mãe. Observe comigo na imagem. Vamos imaginar que os cromossomos que estão representados em azul veio do pai, tá? E os cromossomos que estão representados em amarelo veio da mãe. Perceba, pessoal, que quando a gente pega esses cromossomos e enxerga no microscópio, isso é chamado de cariótipo. É a foto de todos os cromossomos de um indivíduo da espécie humana. Perceba que nós temos 22 pares de cromossomo, tá? E esses 22 pares de cromossomo não estão relacionados com o sexo do indivíduo. E aqui, quando eu falo sexo, eu estou apenas me referindo à manifestação da genitália do indivíduo, tá? A gente sabe que existem outras manifestações de sexualidade, só para ficar evidente aqui para vocês. Então veja só, os 22 pares de cromossomos. Por que pares, professor? Porque um veio do pai, outro veio da mãe, tá? Esses 22 pares que não têm relação com a manifestação do sexo do indivíduo, eles são chamados de cromossomos autossômicos ou não sexuais. Agora, o par 23, que tem manifestação de sexo, ele é chamado de cromossomo sexual ou alossômico, que é justamente isso aqui, ó. O par sexual, também chamado de alossômico, pode ser os famosos cromossomos XX ou cromossomo XY. Observe comigo nessa imagem, ó. Eu estou apagando esse cromossomo aqui, esse par 23, e estamos deixando somente esse aqui. Pessoal, esses cromossomos aqui, ó, é um cromossomo X e outro cromossomo X. Você vai falar, professor, quer dizer que o cromossomo X não tem formato de X? Não, pessoal. O X é simplesmente uma letra que a gente escolheu para representar o cromossomo sexual X, tá? Ele não tem o formato de X, não. Aqui nós temos um cromossomo X em azul que veio do pai e outro cromossomo X em amarelo que veio da mãe. Portanto, esse indivíduo aqui vai ser um indivíduo do sexo feminino, vai ser uma menina, uma mulher. Show de bola?
Agora, se eu apagar esse cromossomo XX aqui e deixar somente o par X e Y, esse indivíduo será um indivíduo macho, será um indivíduo do sexo masculino. Portanto, nós temos um par sexual que vai se manifestar ou em XX, uma mulher, ou XY, um homem. O par sexual é chamado de alossômico, enquanto os 22 pares não sexuais são chamados de autossômicos. Ficou evidente para você essa diferenciação? E eu quero que você entenda o seguinte, ó. Os cromossomos estão dispostos em pares e esses pares, eles combinam um com o outro. Como assim, professor? Vamos lá. Vou pegar o cromossomo de par número 5 aqui e vou dar o zoom. Estou representando esse cromossomo maior aqui. Perceba, pessoal, que esse cromossomo em azul, ele é idêntico ao cromossomo em amarelo. Portanto, a gente fala que esse cromossomo, eles são cromossomos homólogos, que são, ó, bem parecidos mesmo. Se eu pegar, por exemplo, esse par número 5 aqui e comparar o par número 5 com o par 16, concorda comigo que o par 16 e o par número 5 são diferentes? Portanto, esses cromossomos são chamados de cromossomos não homólogos. Tudo bem? Então, para formar gametas, uma célula, ela pareia os seus cromossomos homólogos, desde o par 1 até o par 23, e depois separa esses cromossomos. De modo que 23 vão formar um espermatozoide, 23 vão formar outro espermatozoide, por exemplo, e esse espermatozoide, quando fecundar o ovócito, que vem da mulher, junta 23 do espermatozoide com 23 do ovócito e forma 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos vão desencadear um novo indivíduo. É assim que é dividido, fechou? Vamos entender agora esses conceitos dentro da genética mendeliana. O primeiro conceito importante dentro da genética, pessoal, é o conceito de alelo. O que de acho é alelo? Pessoal, veja só. Você sabe que o cromossomo é formado por DNA. E pedaços do DNA são chamados de genes, certo? Beleza. O alelo nada mais é do que esse gene. É uma manifestação desse gene, pessoal. Veja só, nós temos aqui, ó, um gene A, um gene B e o gene C. Um A no cromossomo azul, o mesmo gene A no cromossomo amarelo. Agora perceba que esse gene A no cromossomo amarelo, ele é um pouquinho diferente do gene A no cromossomo azul. Onde é que está a diferença? Simples, o gene A no cromossomo azul, ele está representado com A maiúsculo, enquanto o gene A no cromossomo amarelo está representado com A minúsculo, certo? Isso quer dizer que esse gene A, ele tem diferenças sutis, e essas diferenças, portanto, são chamadas de alelos. Então, alelo nada mais é do que um gene, turma. Só que é um gene que tem uma diferença entre um cromossomo e diferença no outro cromossomo. Portanto, o alelo é a variação de manifestação de um gene. Nesse nosso exemplo, o gene A, ele está sendo manifestado com um A maiúsculo ou com um A minúsculo. Show de bola? Isso é o alelo. Esse alelo, ele pode ser dominante quando ele é representado com a letra maiúscula ou não. Quando ele não é representado com a letra maiúscula, ele é representado com a letra minúscula e ele vai ser chamado de recessivo. Vamos entender isso aqui. Veja só. Se eu tenho, por exemplo, esse alelo Azão aqui, ele vai direcionar a manifestação que está no gene. E essa manifestação a gente chama de fenótipo, que eu já vou explicar já, tá? Então veja só, nós temos aqui, ó, essa região aqui, esse gene, que agora a gente não chama mais de gene, chama de alelo, está representado com A maiúsculo. Portanto, ele é chamado de alelo dominante. O dominante, ele domina o alelo que é minúsculo. Ou seja, a característica que está nesse gene, que agora a gente chama de alelo, ela vai ser manifestada, vai ser transformada em uma proteína mais para frente. Para que essa característica seja manifestada, esse alelo, ele simplesmente pode estar em dose simples. Por exemplo, se eu tiver vamos pegar nesse nosso exemplo aqui, ó, esse cromossomo aqui, esse alelo Azão e o alelo Azinho. Quem vai se manifestar é aquele que é dominante, que está em letra maiúscula. Ou seja, a proteína formada com a informação desse alelo, com a informação desse gene, vai ser a proteína que está no cromossomo azul ou no cromossomo amarelo. A resposta é do cromossomo azul. Beleza? Agora, se eu pegar aqui, por exemplo, esse gene C aqui, ó, perceba que esse gene C, ele tem o alelo C, só que esse C, pessoal, ele é minúsculo. Portanto, eu chamo esse alelo de alelo recessivo, porque o recessivo é o minúsculo. Olha a informação que eu coloquei. Precisa estar em dose dupla para manifestar o fenótipo. A gente vai entender o que é fenótipo, tá? Ou seja, o alelo recessivo, ele só se manifesta se ele tiver em dose dupla. Como assim, professor? Se esse alelo tiver no cromossomo que veio do pai e no cromossomo que veio da mãe, esse alelo for recessivo nos dois. Aí sim, essa característica que está presente nesse alelo, que está presente nesse gene, vai ser manifestada. Agora, se eu pegar esse alelo Azão aqui, que ele é dominante, e o alelo Azinho, que é recessivo, qual característica presente no gene vai ser manifestada em uma proteína depois? Somente a característica que está
no alelo dominante. Ficou evidente essa diferença entre alelo dominante e alelo recessivo? Se a gente pegar o exemplo do alelo B aqui, ó, é um Bzão e um Bzinho. Quem vai se manifestar? Qual gene vai ser formado? O gene que está localizado no alelo Bzão, porque ele é dominante. Se eu pegar esse alelo aqui, esse gene Czinho, quem vai se manifestar? Bom, se é só Czinho e Czinho, vai se manifestar o Czinho, porque não tem dominante Czão para se manifestar, ou seja, a característica presente nesse alelo recessivo ela vai ser manifestada. Percebam que esse alelo, turma, eles estão localizados em uma região do cromossomo. Por exemplo, o A está aqui em cima, enquanto o C está aqui embaixo. O B está no meio. Portanto, a gente caracteriza essa região do cromossomo como sendo chamada de locus. Locus gênico é o lugar físico mesmo, é o lugar no cromossomo em que fica o gene, que agora a gente não chama mais de gene, a gente chama de alelo, tá? Então, o locus para o gene A está aqui em cima, enquanto o locus para o gene C está aqui embaixo. É importante saber o locus gênico, porque se a gente for fazer um teste genético, por exemplo, onde é que está localizado no DNA essa informação? Daí a importância de saber sobre o locus gênico. Agora perceba outra característica, ó. Nós temos aqui, por exemplo, o alelo Azão e o alelo Azinho. A Azão é diferente de Azinho, certo? Quem vai se manifestar? O dominante, que é o Azão. Nós temos o Bzão e o Bzinho. O Bzão é diferente do Bzinho. O Bzão é dominante, o Bzinho é recessivo. Quem vai se manifestar? O Bzão. Gente, quando eu falo manifestar, significa dizer qual informação genética vai ser expressa para a gente enxergar aquela que é da característica dominante, tá? Agora, veja a diferença. Se eu pegar o Czinho aqui com o Czinho, os dois são iguais. Não é isso? Isso quer dizer o seguinte: quando nós temos em um par de cromossomo, um que veio do pai e outro que veio da mãe, alelos diferentes, ou seja, um dominante e um recessivo, a gente fala que essa característica é chamada de heterozigoto. E Mendel chamou isso não de heterozigoto, que ele não chamava assim, ele chamava de híbrido. Você fala, professor, mas híbrido não é aquele caso quando nasce um jumento? Aqui é coisa diferente, tá, gente? Híbrido aqui significa dizer que é diferente. Quando o indivíduo ele tem um azão e um azinho, a gente chama esse indivíduo de heterozigoto, hétero porque é diferente, ou híbrido é a mesma coisa. Olha o que eu coloquei para você, ó. Possui dois alelos diferentes para uma mesma característica, ou seja, para o mesmo gene. Por exemplo, o gene A tem o alelo Azão e o alelo Azinho. Como são diferentes, a gente chama de heterozigoto. Exemplo, um alelo para a cor do cabelo ruivo e outro para a cor de um cabelo preto, por exemplo. Como eu sei que a cor do cabelo ruivo ela é recessiva, se eu tenho, por exemplo, essa informação para o cabelo preto aqui no Azão e a informação para o cabelo ruivo aqui no Azinho, essa pessoa terá o cabelo preto ou ruivo? Essa pessoa terá o cabelo preto, porque o Azão ele é dominante sobre o Azinho. A gente está vendo um caso de heterozigoto. Agora, para esse alelo C aqui, esse gene C, que tem o alelo Czinho e Czinho, como eles são iguais, a gente chama ele de homozigoto. Homo porque é igual. Mendel chamou isso de puro, tá? Homozigoto é aquele que possui dois alelos iguais, ou seja, o mesmo alelo em dose dupla. Tô falando de alelo, tô falando de fenótipo, mas no fundo o que é que significa isso? Veja só, gente, se eu tô pegando aqui o cromossomo de par número 5, eu dei o zoom nele, a gente tá observando aqui os alelos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho. Eu tô falando para você o que significa cada um deles. Isso que a gente tá falando, diz respeito às informações do DNA, certo? Desse cromossomo. Portanto, essa informação chamada Azão ou Azinho faz parte das informações genéticas dos genes e, portanto, a gente chama isso de genótipo. Olha só, genótipo é a constituição genética do indivíduo. Exemplo, o gene A, que pode ser Azão ou Azinho. Isso é genótipo. Agora, a manifestação desse genótipo em algo que a gente enxergue, por exemplo, um cabelo ruivo, um cabelo preto, a pele com melanina mais escura, ou a pele com pouca melanina com um tom mais claro, a gente não está enxergando essa característica, tá? Aquilo que a gente enxerga é chamado de fenótipo. Por exemplo, vamos lá, eu tenho Azão, Azinho. Isso é o quê? Você está enxergando Azão, Azinho? Você não enxerga. Você está enxergando quem? O professor Gato. Tudo bem? O professor Gato é aquilo que você está enxergando, portanto, você está enxergando o fenótipo. Show de bola? Agora, o Azão e Azinho de mim, você não está enxergando. Então, isso é o genótipo. Minha autoestima está lá em cima, inclusive. Veja só. Ó, olha o que eu coloquei para fenótipo aqui, ó. Fenótipo, manifestação do genótipo, geralmente visual, tá? Na maioria das vezes a gente enxerga o fenótipo e pode ser alterado com a influência do meio. Como assim, professor, com a influência do meio? Veja, você, com certeza,
certeza conhece alguém que pintou o cabelo de outra cor. A pessoa nasceu com cabelo verde? Rosa? Não. Mas essa pessoa pintou o cabelo. Como ela pintou o cabelo, ela modificou o DNA dela? Não. O DNA continua o mesmo. O que foi então que ela modificou? Ela modificou o fenótipo, aquilo que a gente enxerga sobre isso, tá? Inclusive esse termo é chamado de fenocópia. Tudo bem? Então genótipo é a constituição genética. Azão, azinho, Bzão, Bzinho é a informação do gene. Czinho, Czinho. Sendo Czinho, Czinho homozigoto, Bzão, Bzinho heterozigoto, Azão, Azinho heterozigoto. Isso é o genótipo, tá no gene. Fenótipo é aquilo que a gente enxerga. Cabelo ondulado, cabelo crespo, cabelo liso, bonito, feio, amarelo, preto, rosa, azul. Isso é fenótipo, é aquilo que você está enxergando. Show de bola? Agora, para finalizar esses conceitos, eu quero que você entenda a seguinte coisa. Lembra que eu falei que esses cromossomos aqui, ó, esse cromossomo azul, ele é igual ao cromossomo amarelo, porque veio do pai e veio da mãe, e eles se combinam, e que esses cromossomos que eu estou representando aqui, como cromossomo de par número 5, são relativamente diferentes do cromossomo do par 22 ou do cromossomo do par 15, tudo bem? Lembra disso, né? Cromossomos iguais, cromossomos homólogos. Agora, observe que os cromossomos sexuais, pessoal, eles têm uma sutil diferença. Veja, se eu pego um cromossomo X e X, vou apagar isso aqui, XX é o indivíduo do sexo feminino, tá? E esses cromossomos são iguais, têm o mesmo tamanho. A gente chama esses cromossomos de cromossomos homólogos. E se eu pegar o cromossomo X e Y? O X e Y tem tamanho diferente. Ó, o X ele é maior, enquanto o Y ele é menor. Isso quer dizer que tem regiões do Y que não vão casar, que não vão combinar com regiões do X. Observe essa imagem aqui, ó. Aqui é o cromossomo X e aqui é o cromossomo Y. Essa porção do cromossomo Y que eu estou pintando para vocês, ela combina com essa porção do cromossomo X. Portanto, essa porção ela é chamada de homóloga. Enquanto essa porção do cromossomo Y que eu estou pintando para você, ela não combina, ela não se pareia com essa porção aqui do cromossomo X. Portanto, essa região é chamada de região não homóloga. Perceba que como o cromossomo X e Y tem regiões homólogas que são parecidas, que se combinam, e regiões não homólogas, a gente chama esses cromossomos de cromossomos parcialmente homólogos. Então, se a gente for resolver uma questão que envolva essa região homóloga, nada muda. Essa questão vai ser tratada como se fosse o cromossomo autossômico, ou seja, como se fosse os outros 22 pares de cromossomo. Agora, se a gente resolve uma questão que o gene, que o alelo esteja na região do Y, ou seja, na região não homóloga, essa questão ela vai ter que ser tratada de modo diferente, porque só vai se manifestar no Y. Por exemplo, uma característica que se manifesta somente em indivíduos do sexo masculino e está na região do Y não homóloga é a característica para formar a genitália. Por exemplo, para formar os testículos, para produzir testosterona em elevada quantidade, esse gene, esse alelo, ele está localizado na região do Y, na parte não homóloga. Por isso que mulheres não têm testículo, tá? Agora, se for o daltonismo, por exemplo, a hemofilia, que a gente vai estudar mais para frente, está localizada em cromossomos sexuais, mas não no Y, mas sim no X. Então, tanto homens quanto mulheres podem ser daltônicas ou não. Ficou evidente essa diferença para vocês, pessoal? Olha aqui essa imagem que bacana que eu tô mostrando para vocês. Ó, nós temos o cromossomo X grandão, tá? E o cromossomo Y, ó, pequenininho. Ou seja, essa região do cromossomo Y, ela é homóloga a essa região, enquanto essa região aqui do cromossomo Y, ela não é homóloga com essa região que está aqui. Portanto, os cromossomos X e Y são diferentes, mas ainda são parcialmente homólogos. Espero que esses conceitos tenham ficado evidentes para vocês e agora sim vocês estão preparados para entender a primeira lei de Mendel, que eu já vou gravar em seguida. Se ficou alguma dúvida dessa aula, coloca o link aqui na descrição, ó, e a primeira lei de Mendel já está aqui na tela. Na próxima aula eu dou continuidade a essa aula que você está assistindo e vamos entender a primeira lei de Mendel. E ainda vamos resolver exercícios sobre a primeira lei de Mendel. Gostou do conteúdo, turma? Então, ó, já clica no gostei, ajuda o professor aí, tá? Crescer aqui no YouTube. Crescer com educação é muito difícil, gente. Então, clica no gostei aí e eu vou te pedir calma. Se você assistiu essa aula e entendeu mais ou menos, é assim mesmo. Bota o vídeo, assiste novamente que você vai consolidar. Se você assistiu e tá tudo ok, parabéns, você pegou de primeira. Então você já tá pronto para ir para a primeira lei de Mendel. Veja só, tudo vale a pena. Se você está se dedicando, vai dar certo. Agora, aquela pessoa que só quer brincar na escola e achando que vai conseguir tudo, gente, se você não for herdeiro, vai dar ruim, tá? Então, recomendo você sentar, você anotar o caderno, pegar o caderno, anotar tudo e vai dar certo, pessoal. Se você está se preparando para a prova da escola, ou você está se preparando para o Enem ou vestibular, você já é diferente da maioria das pessoas. Hoje em dia, as pessoas não querem estudar. E se você assistiu o vídeo até aqui, eu só tenho que dizer o seguinte coisa: parabéns, vai dar certo, tá? Agora, você precisa confiar em você. Eu tô dando o máximo de mim aqui para dar esse conteúdo mastigado para você, tá?
tá? Você precisa confiar em você mesmo agora pra tudo dar certo, fechou? Então te vejo na próxima aula, hein? Já bota pra seguir o canal aí, pega o vídeo, manda no grupo do WhatsApp pra galera. E no mais, pessoal, foi um prazer, meu nome é Luiz, segue o canal, um abraço e tchau, tchau!